noite! Tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Joane Silva. E eu sou a Anne Reis. E você está no canal Foco na Bíblia. Solta a vinheta. Foco na Bíblia! Foco na Bíblia! Nós viemos aqui falar de um assunto assim muito legal, que é do Dia das Mães. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães para você, mulher maravilhosa. A gente, agora com essa ideia do Dia das Mães, nós pensamos trazer um assunto sobre uma mulher que para mim é um exemplo de mãe. Nós temos muitas mães na Bíblia, né? E como que é foco na Bíblia, a gente vai falar de mãe na Bíblia. E tem uma mulher que eu gosto muito da história dela, que é Rispa, que talvez, né, você nunca tenha ouvido falar dessa mulher com esse nome estranho. Mas tá lá, a história dela está escrita lá em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, no capítulo 21. Conta a história de uma mãe que teve seus filhos mortos. E mesmo depois de mortos, ela cuidou do corpo dos filhos. Meu Deus. Aí você fala, Joane, que loucura é essa? Que história é essa que eu nunca vi na Bíblia? Aconteceu um fato que tornou a terra, né, houve uma seca na terra, a terra estava numa situação de fome. E aí, Davi começou a procurar saber o que estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo. E descobriu que havia um acordo que tinha sido quebrado no passado. Né? Se você ler lá a história de Josué, você vai ver que houve um acordo lá com os gibeonitas. Eu não vou entrar nesse mérito ainda, outro dia a gente grava um vídeo sobre isso. Mas só dizendo que a causa, né, a causa dessa fome, dessa situação que houve no reino ali naquele momento, foi porque havia sido um acordo, havia sido quebrado. E como a Rispa, ela era concubina de Saul, e os filhos dela, né, eram dessa linhagem, então precisava que os filhos dela fossem mortos para que as coisas fossem resolvidas. Uau! E aquela mãe, imagina o desespero daquela mãe, porque quando a gente ouve uma palavra na Bíblia, a gente não consegue entender o peso daquilo, porque pra gente é um absurdo hoje alguém dizer, seu filho vai ser morto. Hoje as leis mudaram, hoje é tudo diferente, né? É uma outra época. Mas naquela época aquilo era comum acontecer, né? E aconteceu que aqueles meninos, eles foram mortos e eles colocaram eles pendurados lá e não deram um enterro honroso, né? Eles não tiveram honra, né, no enterro deles. E aquela mãe ficou ali cuidando dos corpos daqueles meninos, dia e noite, para que nenhum bicho viesse, nada viesse a comer a carne. Que história triste. Mas o exemplo que nós temos hoje dessa mulher, ela parte do princípio de que hoje existem muitas mães que estão me ouvindo agora que têm os seus filhos mortos espiritualmente. E essas mães estão orando e cuidando dos seus filhos. E muitas vezes você recebe algumas palavras do tipo, deixa pra lá, põe na mão de Deus, esquece isso. E mãe que é mãe, ela vai cuidar do filho, mesmo você sabendo que o filho está numa situação de morte espiritual. Você vai fazer igual Rispa, dia e noite, com pano de saco, enxotando as aves de rapina e enxotando os animais que vinham. Imagina a coragem dessa mulher. Então eu vejo mães hoje fazendo isso. Eu quero dizer para você, mulher, que hoje você ora pelo teu filho, você que cuida do seu filho, você que não desiste, você chama ele todo dia, chama a atenção dele e fala, senta aqui filho, ouve aqui. E você ora pela vida dele, coloca nos pés do Senhor a situação do teu filho. Você é uma Rispa nessa geração. Eu quero dizer para você que assim como Rispa, ela deu ao filho dela um fim honroso. Ela não desistiu até que alguém visse o que ela estava fazendo. A Bíblia fala que ela ficou 5 meses fazendo isso. E alguém viu e contou para o rei.
Porque o rei não entendia que depois mesmo de ter entregue os filhos dela, a terra ainda estava em fome, não havia chuva, não acontecia nada. E ele foi tentar entender o que estava acontecendo e descobriu que aqueles meninos precisavam ser enterrados com honra. E eu vou dizer para você aqui, você não vai enterrar seu filho como Rispa enterrou. Você vai viver o seu filho viver espiritualmente. Eu quero profetizar aqui na vida das mães que têm orado, né, por meninos que cresceram no evangelho ou então até que não na sua infância até então se desinteressaram, né, pelas coisas de Deus. Mas eu vou dizer para você aqui que o que você está fazendo, o teu esforço, o teu amor, a tua dedicação para o teu filho é válido. Tem alguém vendo. Deus está vendo o que você está fazendo em prol da tua família. Não desista, porque você é uma rispa dessa geração. Não desista dos teus filhos, não desista de aconselhar, não desista de orar, não desista de fazer campanha, não desista de chamar e conversar, de sentar, porque haverá um fim honroso para a sua vida e para a sua família. Eu me lembrei, eu queria falar de outra mulher, mas eu me lembrei de Maria, só que em um versículo que às vezes as pessoas, eu mesmo quando leio fiquei chocada, já li o Evangelho outras vezes e estou lendo de novo, e todas as vezes que eu leio esse texto, onde Jesus está ali pregando no meio da multidão e os discípulos vêm e falam: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão aí te chamando. E Jesus responde com uma palavra que parece um pouco dura, aquelas pessoas dizendo: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que seguem a Deus. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas que palavra dura. Jesus falou com a mãe dele, a mãe que carregou no colo, e o anjo apareceu para ela tinha 15 anos, e ela aceitou Jesus, Jesus nasceu no ventre dela, e ela estava ali o tempo todo do lado de Jesus. Lógico que depois de Jesus ela teve outros filhos, é tanto que os discípulos falam, ela está aí com seus irmãos. E o próprio Tiago fala, Tiago, irmão do Senhor, né? E Jesus dá uma palavra dessa para uma mãe dessa. Uma mãe, Johnny falou de mães extraordinárias que têm lutado pelos seus filhos. E Jesus estava cumprindo o ministério dele, cumprindo o chamado dele. Ele não desprezou a mãe dele naquele momento. E a minha palavra para essas mães que têm os seus filhos cumprindo o chamado, fazendo a vontade de Deus, e quem sabe às vezes não entendendo o porquê de muitas vezes os seus filhos não estarem perto de você, para você acalentar, para você ajudar, acompanhar, para você cuidar. Eu não sei, talvez você sinta que está um pouco distante. Minha mãe mesmo está um pouco distante de mim nesse momento, mas eu sei que no coração dela existe um sentimento de que o Senhor está cuidando da minha vida. E assim como tem outras pessoas que estão cumprindo o chamado também e querem que seus filhos estejam prontos, estejam ali do lado, mas até uma hora que ele vai ter que ir, que ele vai ter que cumprir o papel dele, cumprir o chamado dele, cumprir o propósito dele, e não fique pensando que ele está fazendo algo fora da vontade de Deus, porque o desejo de toda mãe é que seu filho esteja próximo, esteja junto. Mas você também precisa entender que o seu filho está fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Essa é a minha palavra para as mães que têm um filho, que tem um chamado, que tem um propósito, que de repente está longe, está distante, e que você está com seu coração apertadinho aí, mas o Senhor está cuidando dele. Um beijo para você. Como eu não tenho mais mãe, um dia eu conto para vocês a história, mas eu tenho irmãs maravilhosas. Eu tenho pessoas lindas na minha vida que são como mães, né? E assim, eu perdi minha mãe aos 17 anos. E se você que está assistindo esse vídeo e também não tem sua mãe, não esqueça que há um Deus que cuida de você. Há um Deus que cuida dos seus caminhos, da sua trajetória. E eu falo isso, né, de conhecimento de causa, porque eu perdi minha mãe aos 17 anos e vivi até hoje cumprindo o chamado, como a Anne falou, de Deus na minha vida, e Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida que foram como mães, né? E eu quero aqui mandar um beijo muito grande para todas as mães lindas, minhas amigas, minhas irmãs,
minhas tias, todos que são mães, né? E as que ainda estão sendo treinadas para ser. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um feliz Dia das Mães. Um beijo. Tchau, Um gente. beijo, feliz Dia das Mães. E foco na Bíblia. Um beijo pra minha mãe, quer dizer, minhas duas mães que estão na Bahia, né? Você Uma tem duas, adotiva e Me uma dá uma. biológica. Então, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que cria, todavia o Senhor diz que Ele não se esquecerá de você, porque o seu nome está escrito. Fala o nome das suas palmas. mães. Fala o nome das suas Das mães. mães, minha mãe chama Ivete, minha mãe adotiva, e minha mãe biológica chama Francisca dos Reis. Eu tenho umas mães também, tem a Lene, que é minha irmã mais velha, tem a Lica, que é a minha irmã do meio, tem a Aninha. A minha mãe também? É tudo mãe, elas gostam que elas querem me criar ainda como se eu não fosse. E eu quero, né, mandar um beijo para todas as mães do Brasil e de todos os E lugares. todas as outras mães que me adotaram no meio da caminhada também, tia Neta, tia A gente já Rosa. deu vários beijos, Tem ainda muita assim. mãe no meio do caminho, as pastoras lá de Salvador, um beijo. Um monte de Pastora pastora aí que me Fátima, adora. pastora Marta, Pastoras, todas as pastoras todas as lindas. pastoras que são mães. Um beijo. Tchau, gente!